E o Corinthians está preparando um anúncio especial na Neoquímica Arena do atacante inglês Jazz Lingard. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o Corinthians está preparando um anúncio para lá de especial do atacante inglês Jazz Lingard na Neoquímica Arena. É sobre isso que falaremos agora. Eu vou contar e explicar tudo certinho para vocês. As coisas entre o Corinthians e o atacante Jazz Lingard aconteceram até rapidamente de forma surpreendente. No último final de semana, as informações surgindo dizendo que o Corinthians havia avançado nas tratativas com o atacante inglês e as coisas foram evoluindo rapidamente. Tanto é que no último sábado, dia 28 de fevereiro, surgiram as notícias que o jogador havia assinado um pré-contrato garantindo o direito de viajar ao Brasil para poder ir até o CT Dr. Joaquim Grava, realizar exames médicos e absolutamente estando tudo ok, ser anunciado como reforço do Timão, muito provavelmente até o final dessa temporada, e fala-se com um gatilho automático até mais uma temporada, e isso, claro, atingindo metas e tudo mais. Enfim, como eu disse, as coisas acontecendo rapidamente. O Lingard chegou ao Brasil na madrugada do último domingo, dia 1º de março. O Lingard que, de uma certa forma, fez muita força para se jogar, para se tornar jogador do Corinthians. O próprio Marcelo Paz acabou comentando sobre o jogador, dizendo que o Lingard o tempo todo ele buscando informações sobre as negociações, não participando em detalhes envolvendo valores, cláusulas contratuais e tudo mais, mas sim o Lingard sendo muito participativo em perguntando mesmo para o Marcelo Paz se como que estavam as negociações e até comentando sobre jogos do Corinthians acompanhando o Timão. Atacante de 33 anos, sucesso com a camisa do Manchester United, um jogador que passou as últimas temporadas no futebol da Coreia do Sul, na seleção da Inglaterra, participando de Copa do Mundo. Então, claro, um jogador de nível europeu negociando a sua trajetória, aliás, negociando a sua vinda para o Timão. Como eu disse, as coisas evoluindo, o Lingard chegando ao Brasil na madrugada do domingo, 1º de março, e durante toda a segunda-feira, dia 2 de março, o jogador ajustando os últimos detalhes para ser anunciado como atleta do Timão. Além, claro, das questões clínicas envolvendo absolutamente os exames médicos, o Lingard também ele acabou participando do que será de uma forma especial o anúncio dele. O Lingard que ele está chegando como uma das principais contratações do futebol brasileiro, mais precisamente no início da noite da segunda-feira, dia 2 de março, começaram a surgir, começaram a vazar algumas imagens do anúncio do Lingard. Primeiramente, tivemos algumas imagens que foram divulgadas pela Gazeta. A Gazeta que foi o primeiro a trazer a informação aliás, trazer as primeiras imagens do Lingard na Neoquímica Arena, e é onde aconteceram as gravações do anúncio do jogador. Primeiramente, eu vou colocar para vocês aqui uma imagem do telão lá da Neoquímica Arena. Esse é o telão
do setor norte, tá? Imagem da Gazeta Esportiva, onde é possível ver ali o Lingard e a mensagem Welcome to the Favela, bem-vindo à favela, o Lingard que ele é inglês, e também nós tivemos alguns detalhes que eu vou compartilhar aqui com vocês agora sobre esse anúncio do atacante inglês. Ó, vamos lá, o Corinthians está preparando uma ação especial na Neoquímica Arena para a oficialização do Jess Lingard como novo reforço. De acordo com informações da Gazeta Esportiva, o material de divulgação contará com uma foto do jogador vestindo a camisa do Timão e a mensagem Welcome to the Favela, expressão que reforça a identidade popular e a conexão do clube com nós torcedores. O anúncio oficial está sendo finalizado e deve acontecer nas próximas horas, em uma estratégia pensada para gerar grande engajamento nas redes sociais. Uma outra informação importante: o Lingard deverá vestir a camisa 77. Camisa 77 que o último jogador a utilizar essa camisa foi o Igor Coronado, que deixou o Corinthians na metade da temporada passada. Então, tudo sendo preparado, o anúncio do jogador deverá acontecer já nas próximas horas. Os últimos detalhes estão sendo preparados para o anúncio oficial acontecer. A minha opinião quanto ao anúncio do Lingard é a seguinte. Primeiramente, algumas pessoas me mandando mensagem em relação ao vazamento, muitos questionando. Primeiramente, na questão do vazamento, eu particularmente ficaria impressionado, surpreso, se não vazasse. Corinthians tudo vaza. Alguns dizem que é um vazamento estratégico, ao meu ponto de vista, esse não é um vazamento estratégico. Se fosse algo que tivesse sido planejado, não mostrariam todos os detalhes, como nós vimos a imagem do telão inteira ali com o Lingard. Tivemos também algumas imagens do Lingard caminhando com a camisa 77, os videomakers do clube captando, fazendo as imagens. Enfim, eu acho interessante esse anúncio, algo assim que até para o próprio atleta ele vai se sentir muito valorizado com esse anúncio especial. Muitos perguntaram sobre os exames, se o Lingard foi até a Arena fazer esse conteúdo especial, é porque ele foi aprovado nos exames, absolutamente. O momento que eu gravei esse vídeo, para poder publicar para vocês o quanto antes, falando sobre a ação que está sendo preparada. Claro que o Corinthians ainda não anunciou de forma oficial. Vocês sabem que eu sempre trato as coisas com cautela. Por exemplo, eu não cravo nada antes do Corinthians anunciar, mas estamos vendo aí tudo caminhando. Capitão, de repente pode acontecer algo e o jogador não ser anunciado. Rapaziada, eu particularmente só trato como confirmado quando o Corinthians anunciar. Estou explicando aqui para vocês, mas tudo está sendo preparado para o anúncio especial acontecer de forma oficial. O Lingard, que ao meu ponto de vista é a principal contratação do futebol brasileiro, o Corinthians está preparando a principal contratação do futebol brasileiro. No meu ponto de vista, muitos até podem questionar em relação ao Paquetá. Para mim, o Paquetá é um atleta brasileiro que retorna ao nosso país depois de não ter tido sucesso na Europa. O Lingard é um jogador europeu que vai atuar pela primeira vez no futebol brasileiro. Enfim, então, meu ponto de vista, é uma contratação importante, claro, falando do jogador, um atleta que trará versatilidade, muito bom em bolas paradas, tem esse detalhe importante também, é um construtor de jogadas e pode também atuar como atacante aberto pelos lados do campo. Então, o Corinthians está preparando o anúncio do jogador que deverá ser o camisa 77, anúncio especial, Corinthians se preparando para anunciar a principal contratação do futebol brasileiro, na minha visão, nessa janela de transferência. Então, com tudo que eu passei para vocês, o anúncio deverá acontecer nas próximas horas. Eu acho interessante essa ideia, volto a dizer para vocês, e
tomara que o jogador fique pronto o quanto antes possível. Claro que ele vai ter que passar por uma preparação física e tudo mais. O jogador está sem atuar há praticamente 3 meses, então teremos envolvimento aí, claro, em relação à preparação física do atleta, adaptação ao futebol brasileiro, ao nosso calendário apertado. E, claro, é um jogador que, para mim, por exemplo, chega para pensarmos em Libertadores e tudo mais, vai acabar agregando bastante. Será interessante ter um Corinthians com Lingard, Memphis, Yuri Alberto, Rodrigo Garro, Breno Bidon, Hugo Souza, Mateuzinho, Matheus Bidu, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, enfim, toda a composição que podemos tratar como um Corinthians, um time forte e também, claro, com um elenco fortalecido para brigar por competições. Anúncio especial da principal contratação sendo preparado. Vamos aguardar aí as próximas horas todas as confirmações oficiais. Então era isso que eu queria passar para vocês, alguns detalhes que o Corinthians está preparando em relação ao anúncio oficial do Jess Lingard, um anúncio que será feito através de ações que foram feitas na Neoquímica Arena. Agora é com vocês. Como eu sempre peço, comentem, coloquem aí nos comentários as opiniões de vocês, o que vocês acham do anúncio que o Corinthians está preparando para o Jess Lingard e também sobre o uso da camisa 77. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!